E vamos entrar no capítulo 27. No 27, a Bíblia, a mensagem, tem um título que diz assim, ó: você não sabe o dia de amanhã. Então, Provérbios não é apenas inteligência, mas é a capacidade de vivermos segundo a vontade de Deus. E mais profundo que isso, a capacidade de viver alinhado com a ordem criada por Deus. Isso é sabedoria. Viver alinhado com a ordem que Deus criou. Então, quando nós estamos longe de Deus, há muita desordem. E o sábio, ele pergunta assim, ó: como posso viver uma vida diante de Deus? Como eu posso me comportar estando sempre diante da presença dele? Amada, essa parte foi muito tremenda. Você já imaginou que nós estamos todos os dias, em todo momento, diante da face de Deus? Ai, você acha que dá para esconder algo, amado? Amada, não tem como. Estamos diante da face de Deus o tempo todo. Como nos comportaríamos? A gente pergunta. Como nos comportaríamos se estivesse sempre diante da face de Deus? A gente está todo o tempo diante da face de Deus. Como temos nos comportado? Agora você vai fazer assim? Vem, criança, esconde aqui. Como nós temos nos comportado? Sim, por vezes dá vontade de fazer assim, né? Ai, Senhor, que vergonha. Lembro um dia, eu ouvindo as lives lá de rejeição, teve uma que eu até falei sobre isso, né? Que às vezes eu chego diante de Deus e digo: ai, Senhor, tu ainda me ama hoje, Senhor. Tu ainda me quer hoje. Ainda bem que o amor de Deus é incondicional. Não depende, o amor dele não depende do que fizemos ou deixamos de fazer. O amor dele nunca muda. Então lembre-se, nós estamos sempre diante da face do Senhor. E ele começa o capítulo aqui com o versículo que é o versículo chave. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Na Bíblia a mensagem diz assim: não anuncie precipitadamente o que você vai fazer amanhã, você nem sabe o que o aguarda no dia seguinte. Amado, amada, aqui não fala sobre não planejar o futuro, não é sobre isso. Você pode planejar, mas não ter arrogância sobre esses planos. Não ter arrogância diante desse futuro. Sabe por quê? Porque ele ainda não é nosso. Nosso futuro é do Senhor. Quando planejamos com arrogância o futuro, como se tivéssemos domínio sobre ele, nós estamos tomando posse do que ainda não é nosso. Então, às vezes, você fica indignada, porque toma posse do que não é seu. Versículo 1 desse capítulo fala sobre isso. Querer falar com arrogância do futuro é tomar posse do que ainda não é nosso. E aí eu trouxe aqui uma fala que a Maria Luísa, a nossa filha, ela recebeu lá no Cefenai durante esse tempo que ela está sendo treinada lá. E ela é muito maravilhosa. E se eu não me engano, ela veio nesse último semestre ou no anterior. Não vou saber dizer certinho para você. Eu acho que foi esse semestre, disse esse último semestre. Diz assim, ó, anota aí, porque é maravilhoso. E dá para fazer um quadro disso. Eu tô sempre fazendo, né? Quadro, colar, camiseta. Fique com seus pés onde você está. Deus já está em seu futuro, mas ainda não convidou você para lá. Lindo, né? Fique com os seus pés aonde você está. Talvez no mundo aí muitos vão criticar essa fala.
Mas é sobre isso, é sobre a soberba humana, orgulho humano, achando que tem domínio sobre tudo. Não tem. Quem tem domínio sobre tudo é o Senhor. Então, quem é dono do meu e do seu futuro é o Senhor. Se você tomar posse disso antes dele te entregar, você está roubando algo que não é seu. O futuro está nas mãos do Senhor. Deixa lá até que ele te entregue. Então, fique com os seus pés onde você está. Quando for para ir ao futuro, o Senhor vai te convidar para estar lá. E aí é maravilhoso, porque quando nós queremos nos adiantar e tomar posse do que não é nosso, nós sofremos muitas consequências. Sofremos muitas consequências quando queremos tomar posse de algo que não é nosso. Tiago 4,15 nos ensina a nos comportar nisso que estamos falando. Ele diz assim, ó, em vez de vocês dizer que o futuro é de vocês, que vocês vão fazer isso ou aquilo, digam assim, se o Senhor quiser, viveremos isso e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. E aí há quem condena essa fala porque fala que é passiva. Não, ela não é passiva, ela é submissa. Tá vendo a diferença? Ela não é passiva, ela é submissa. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, nós faremos isso ou aquilo. Nós temos esses planos, Senhor, mas entregamos eles a Ti. Se o Senhor quiser, se essa for a Sua vontade, se o Senhor permitir, então iremos e então faremos. Espere o Senhor te convidar para o seu futuro. Fique com os seus pés onde você está. E isso é muito pontual porque evita na nossa vida uma coisa chamada o quê? Quem pode colocar aí? O que evita vivermos assim? Evita a ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Se você sabe que o seu futuro está guardado por quem já o conhece, você descansa. Você sabe que no momento certo você será chamado para esse lugar e você irá, sabendo que tudo já está pronto, tudo já está preparado por aquele que já desenhou todas as coisas desde antes da fundação do mundo. Um versículo e tanta profundidade, tanta lição para nós, tanto descanso. Vamos colocar um versículo que traz a solução da maioria dos problemas do ser humano hoje, chamado ansiedade, pânico, medo. Elimina tudo isso. Por quê? Porque aprende a descansar e deixar os seus pés aonde está. É estar presente aonde você está hoje. Viva o seu hoje com o Senhor. Viva amanhã, você viverá com o Senhor, quando Ele te chamar para vivê-lo. Nossa, dá vontade de ficar só nesse versículo? Dá vontade de ficar só aqui, nesse versículo. Por quê? Porque eu preciso, você precisa aprender a ficar com seus pés aonde você está e deixar o amanhã para o Senhor quando Ele te entregar. Você recebeu o presente lindo no momento certo. Vamos para o segundo versículo. A palavra elogio que vem aqui vem da mesma raiz de louvor, mas aqui ela é aplicada ao ego. Aqui mostra a diferença. Quando Deus é exaltado, há adoração. Quando o homem exalta a si mesmo, vem o orgulho. Mateus 23:12 fala sobre a consequência de exaltar a si mesmo. Aquele que exalta a si mesmo será humilhado, mas quem se humilha a si mesmo será exaltado. Ah, meus queridos e minhas queridas, que desafio num tempo em que todo mundo quer ser reconhecido, quer ser exaltado, quer ser elevado. Humilhar-se a si mesmo chega a ser
tolo para o mundo. Mas a palavra de Deus diz sobre isso mesmo, né? Que as coisas de Deus são loucura para quem não o conhece. Para quem não o conhece, não é para quem sabe, não sabe que ele existe, para quem o conhece. Muitos sabem que Deus existe, mas não o conhecem, então acaba sendo loucura as coisas de Deus para quem não o conhece. Então vamos lá, nesse versículo 2, ele é bem profundo também. Diz assim, ó, deixa eu ler na NVI, que é o que a maioria de vocês deve ter. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Vamos entender isso? Vamos entender? A sabedoria compara a pedra a um peso externo, a areia a um peso acumulado e a tolice a um desgaste interior. Você está desgastada em seu interior, é porque está acontecendo isso aqui, ó. O peso externo que você vai acumulando acaba destruindo a sua alma. É isso que quer dizer esse versículo. Mas fala que conviver como tolo é como carregar essas duas coisas junto. Então, além de pesar a sua alma, vai trazer doença ao seu corpo físico. Quando você caminha com o tolo, ele te causa um desgaste interior. E o desgaste interior, uma hora, ele vai externalizar. E vai externalizar onde, meu querido, minha querida? No seu corpo físico. Somos 3 partes, lembra? Espírito, alma e corpo. Se o seu espírito estiver em Deus, saudável no Senhor, a sua alma estará mais tranquila, mais em paz, mais sossegada, mais descansada. E aí o seu físico vai refletir tudo isso. Caso contrário, o físico começa a refletir várias coisas. Isso não é só um assunto espiritual, isso também é um assunto da ciência. Vai lá estudar o quanto o seu interior, a sua alma, revela-se no seu exterior, no seu corpo. Coloquei aqui, ó, o relacionamento com o insensato, aquele que escolhe fazer errado sempre, mesmo conhecendo a forma certa de viver, torna-se uma carga contínua e cumulativa. Cada vez vai piorando mais. Cada vez vai piorando mais. Existe um período que, após o ensino, após a advertência, vale a pena cessar e somente orar. Orar pelo insensato. Orar por aquele que nós já estudamos aqui, está sempre retornando. Igual o cachorro volta ao seu vômito, igual o porco volta à lama. A gente já estudou tudo isso em Provérbios, você lembra? Não são palavras minhas. São palavras de Provérbios, de um homem que viveu muitas coisas e deixou muitas lições de tudo aquilo que ele viveu, que foi Salomão. Sabe, no 5 e no 6, fala sobre o amor verdadeiro. Nós não conhecemos bem o amor verdadeiro, começamos a conhecê-lo quando nos aproximamos de Deus, porque Deus é a personificação do amor perfeito. E no hebraico, o amor verdadeiro não é apenas acolher, é também corrigir. Então, hoje nós estamos muito na cultura do acolhimento. Presta atenção nisso que eu vou falar com você. É importante se sentir acolhido, ter o pertencimento? Sim, é. É importante? É. Mas não é o principal. Também é necessário haver correção. Isso é amor. Isto é amor. Quem é sábio prefere uma ferida causada pela verdade do que uma falsa paz sustentada pela mentira.
Por vezes a correção, ela vai... Eu vou falar eu agora, tá? Não é o que tá na palavra, eu vou colocar algo meu aqui. Eu penso que a verdade não é que ela causa a ferida. Ela tira a atadura de cima da ferida que está escondida. É isso que faz a verdade. Então, ver uma atadura em cima de uma ferida que está sangrando e fazer de conta que não está vendo, isso não é amizade. Isto não é amor. Amor é ver que a atadura está ali, tem o ferimento, chamar para perto e dizer: vem cá. Vem aqui, vamos tirar essa atadura. Vamos mexer nisso. Vamos passar remédio nisso aqui. Vamos limpar isso aqui para depois passar o remédio, para depois passar o bálsamo. É isso que Deus deseja fazer comigo e com você. Vem cá. Vem para perto. Vem para o colo do Pai. Vamos limpar essas feridas. Amado, amada, você já foi criança. Você lembra que é horrível limpar os ferimentos. Eu sei que tá tendo um delay grande pelo jeito aqui, né? Mas vamos ver se você consegue dizer. Eu lembro. Quem lembra do metiolate? Senhor. Que raiva daquele negócio. Mas que curava, curava. Quantas vezes a gente gritava, dizendo, não mexe, não mexe, não mexe. A gente preferia que não mexesse. Meu querido e minha querida, quando você se feriu, você prefere que não mexa. Era, né, Patrícia? Quando você se machuca, você quer que ninguém mexa por você. Você ficaria deitadinho, quietinho, deixa aí, deixa sarar sozinho. Não sara sozinho. Se você não limpar, vai piorar, vai infeccionar. Se você tiver uma ferida, deitar na cama e ficar ali, nem limpar, a tendência é você morrer. E dar uma infecção generalizada em você. Precisa mexer, precisa limpar, precisa esse processo da dor. Então isso é amor verdadeiro, é esse. Por isso que as pessoas dizem, ai, Deus é mau, Deus não sei o que. Deus é bom, é tão maravilhoso, que quer tirar para fora nossas sujeiras. É verdade, Dani, até escondi o machucado de medo de arder. Nem fui eu que falei, foi a Dani, tá aí, ó. Será que você não tá escondendo para não doer? Porque você não quer que toque nessa ferida que está horrível, jorrando pus e só tu vê quando tu tira a atadura, tu sabe que tá desse jeito, quando deita na cama, quando vai tomar banho, você sabe que tá ali, e você não quer que ninguém veja, ninguém saiba, ninguém toque. Deixa eu falar para você, você tá a caminho da morte. E o pior, nem é morte física, porque essa é morte espiritual. Está te tirando da vida eterna com Deus, não está só impedindo o seu relacionamento com Deus. Porque Deus quer de nós o quê? Verdade. Deus quer de nós o quê? Obediência. Eu e Colombo assistimos uma parte onde Salomão oferece 120 mil ovelhas em sacrifício, e daí ele diz assim, ó, nessa saber que uma vez eu só tinha 1000 para oferecer. Porque o primeiro sacrifício assim que ele fez, que ninguém tinha feito, foi quando ele ofereceu 1000 ovelhas. Mas na inauguração do templo ele ofereceu 120 mil ovelhas. Aí eu disse pro Colombo, e aí, amor? O sacrifício já foi feito completo e inteiro por Jesus Cristo. Qual é o nosso sacrifício nesse tempo? Você sabe, meu querido e minha querida, qual é o sacrifício desse tempo? Anota aí. Obediência. A nova aliança. Jesus veio nos dar o exemplo da obediência. E não é obediência sobre o que queremos, sobre o que gostamos, sobre quando queremos. A obediência, ela é obediência no tempo do Pai. Jesus obedeceu até a morte de cruz, diz a Bíblia. Não querendo, gostando, fazendo do jeito que queria, não. Obedecendo.
Então, nós vamos terminar o provérbio hoje. Nós vamos. Mas tá forte e tremendo. Por isso, amada, estude a palavra, medite na palavra, não passe por cima lendo como um livro qualquer, porque vai transformar a sua história, vai transformar a sua vida. Então, prefira a ferida causada pela verdade do que uma falsa paz sustentada por uma mentira. Uma mentira na sua própria vida. Saia desse lugar. E ontem, numa conversa, conseguimos conversar com a Maria Luísa, porque nesse tempo de acampamento, de missão, que é o tempo do verão, agora é a última missão que ela está fazendo lá, é um tempo que a gente quase não consegue falar com ela. E ontem conseguimos alguns minutinhos. E ela falou bem exatamente sobre isso. Como é desafiador treinar pessoas. Foi isso que ela falou. Sim, é desafiador treinar pessoas, principalmente sobre a palavra, sobre a verdade da palavra. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir o quê? Não. Não querem ouvir o não. O não tornou-se para essa geração uma ofensa muito profunda. É ofensivo o não. Por isso que as pessoas se referem às vezes a Deus dizendo que Deus é tão mal. Deus não é mal. Deus diz nãos protetivos e as pessoas não querem receber esse não. Simples assim. Então, a gente falou algo e aí eu disse para ela, filha, que ela disse, eu não me importo de não gostarem de mim sobre isso. Importa que alguma palavra que eu vou falar, em algum momento, algum desses nãos vai fazer diferença na história dessas pessoas. Eu disse, verdade, minha filha, e talvez não seja para hoje, mas essas palavras, esses nãos, essa diretiva vai fazer diferença daqui 10 anos. Meu querido e minha querida, quanta coisa na sua vida que seus pais disseram na sua vida que está fazendo diferença hoje, que hoje você diz, graças a Deus meu pai agiu dessa forma, graças a Deus minha mãe agiu dessa forma. E quantas coisas hoje você preferiria que os seus pais tivessem feito você sofrer lá do que o que você está sofrendo e colhendo hoje por causa do que não foi feito lá. Então não é só agradecer o que foi feito lá, é perceber que o que não foi feito e te agradou, te prejudicou. Então não queira continuar assim. Ai, não, eu prefiro o protetivo aqui. Não, queira um amor verdadeiro, que não só protege, mas confronta, mas corrige. E o 7, ele traz uma continuidade no que foi falado nos anteriores. O estado interior muda a percepção da realidade. Então, quando estamos sendo transformados de dentro para fora, nós começamos a olhar o fora de forma diferente. Então, aquilo que nós achávamos que era mal, passa a vermos como bom, como uma solução para a nossa vida. E aqui a Bíblia fala sobre o mel. E o mel na Bíblia ele é relacionado com a bênção de Deus. Quando Deus promete a terra para Israel, ele diz uma terra que mana leite e mel. Então, até aquilo que é excelente, que é a bênção de Deus, perde o valor para quem está cheio. Cheio do quê? Vamos ver. Fome muda a percepção. O que normalmente seria rejeitado passa a ser apreciado diante do que? Da necessidade. O coração cheio de si mesmo, quando estamos cheios de nós mesmos, perde o apetite do que é bom. Agora, quando o nosso coração se torna consciente da nossa necessidade de nos rendermos a Deus, da nossa necessidade de Deus, quando a fome e sede de Deus, até no pouco se encontra valor. Mateus 5:6 diz assim, ó: bem-aventurado é o que tem fome e sede. No Estudando a Palavra, a gente estudou as bem-aventuranças por quase 2 anos.
porque há muito segredo nas bem-aventuranças que está em Mateus. Se não me engano, capítulo 7. Por quase 2 anos nós ficamos só no capítulo 7 de Mateus, estudando as bem-aventuranças. E como a gente tinha equívoco no nosso entendimento sobre as bem-aventuranças. Então, bem-aventurado é aquele que tem sede e fome, ou seja, uma necessidade profunda de Deus. Uma necessidade profunda de Deus. Porque aí passa a ser agradável aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Aí, Mateus 5 e 6. Então nós ficamos quase 2 anos nas bem-aventuranças que estão até no capítulo 7, Ju, confirma aí para mim. Olha só, eu trouxe um comparativo aqui, ó. O povo no deserto recebia o maná todo dia. Todo dia tinha maná fresquinho para eles. E eu falei sobre isso na live de quinta, o que o Espírito Santo ministrou sobre a minha vida nessa semana, sobre isso, crer na provisão diária do Senhor. Mas chegou um momento que isso virou um problema. O problema não era o maná, mas eram os corações ingratos daquele povo que começou a reclamar de ter só o maná, começou a reclamar do que Deus tinha providenciado para eles todos os dias. Todo dia tinha a provisão de Deus. E aí eles começaram a ficar ingratos com o todo dia de Deus. Com o que eu e você temos ficado ingratos, que é provisão de Deus, que é milagre na nossa vida. Mas como estamos nos distanciando de Deus, já não estamos vendo mais como milagre, como provisão diária. Quando o homem tenta se preencher sozinho, independente de Deus, até o mel, que são as bênçãos de Deus, perde o valor. E aí entra o que na vida do ser humano? Insatisfação. Ansiedade, medo, pânico, porque distanciou-se de Deus e as bênçãos de Deus perdeu o valor na sua vida. É isso que está acontecendo. Mas quando o homem reconhece sua necessidade de Deus, até o amargo, anota aí, torna-se instrumento de crescimento. Quando você está próximo de Deus, esvaziou-se de si mesmo, até os momentos difíceis na sua vida, aliás, até não, todos os momentos difíceis na sua vida, você vê como crescimento. E eu coloquei agora, quando foi? Como final de semana eu fiquei off, acho que foi sexta-feira, eu coloquei um devocional falando sobre Golias e Davi. Enquanto todo Israel estava vendo um gigante contra eles, o que é que Davi viu? Davi viu uma oportunidade do nome do Deus de Israel ser conhecido, engrandecido, reconhecido e divulgado por todas as nações. E ficou gravado na história. Então, o interior de Davi teve a percepção externa diferente do que a maioria dos outros soldados. O que havia no interior dos outros soldados? E o que havia no interior de Davi? Isso mudou a percepção externa. Saul ficou amedrontado, porque o que havia no interior de Saul o deixou amedrontado. Mas o que havia no interior de Davi o deixou o quê? Cheio do Espírito, cheio de ousadia. Eu vou. Quem é esse incircunciso para ir contra o meu Deus? Quem é ele para achar que pode alguma coisa? Então o Espírito do Senhor é ousadia, e o Espírito do Senhor estava sobre Davi, e ele foi para cima de Golias com a ousadia do Espírito Santo, como uma oportunidade de glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Coloquei aqui, ó, aqui por vezes o problema não está no alimento recebido, mas no coração sem apetite de Deus. Então as suas situações que quem sabe você está tanto reclamando,
é a hora de você olhar para ela como uma oportunidade de exaltar o nome do Senhor. Olhe para para esses momentos difíceis como uma oportunidade de exaltar o nome do Senhor. Para de olhar a visão errada. Vá diante do Senhor e mude aqui o seu interior. E aí a sua percepção do que está fora vai ser alterada. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Vamos lá? Isso aí, a Ju achou para nós. É do 5 ao 7 as bem-aventuranças. Então, ficamos quase 2 anos do capítulo 5, 6 e 7. Estudando a palavra, não para contar que a gente leu a Bíblia inteira num ano. É bom ler a Bíblia inteira? É, meu marido lê muito a Bíblia inteira em um ano há muito tempo já. É maravilhoso, mas é maravilhoso separar e meditar também. Vamos pro 8? Vamos dar conta? Será? Será? O 8 fala sobre uma criatura fora do ambiente preparado por Deus. Deus criou ordem, pertencimento e responsabilidade. Quando estamos longe de Deus, tudo fica em desordem, nos sentimos não pertencentes e fugimos das responsabilidades. Quando estamos longe de Deus. Se você estudar bem a vida de Salomão, que escreveu isso, você consegue discernir esses tempos na vida dele. Quando estamos longe de Deus, só vimos aquilo que o diabo quer que a gente viva. Porque aí você não está perto de Deus para ser o que Deus diz que você é, ter o que Deus diz que você tem e poder o que Deus diz que você pode. Aí você vai para ser, ter e poder aquilo que o diabo diz que você é, pode e tem. Então vamos nos voltar para Deus e aí sim está a nossa identidade. Vamos parar de fugir da responsabilidade, vamos nos sentir pertencentes porque pertencemos ao Senhor e vai ter ordem nas nossas vidas. Em qual área? Todas elas. 9. 9 fala sobre perfume. Vamos ver aqui. Nove. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Então, na cultura antiga, perfume ele era ligado a quê? Celebração, hospitalidade, honra. Lembra a mulher que derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus? O amigo sábio oferece algo que refresca a alma. O amigo sábio oferece algo que refresca a alma. Ele vai lá, fala a verdade, tira as ataduras e traz a cura, traz o bálsamo que vai refrescar as nossas emoções, que é a nossa alma. Vai tirar aquele medo, aquela angústia. Esse é o amigo sábio. Do 10 ao 16 fala sobre uma aliança demonstrada na dificuldade. Às vezes, quem está perto na nossa caminhada pode nos ajudar mais do que alguém com vínculo de sangue, mas que vive distante. Então, precisamos valorizar quem está perto, porque são essas pessoas que no momento de maior dor e mais difícil vão socorrer você, nem sempre é quem tem o seu laço de sangue, porque às vezes o laço de sangue está distante, fisicamente está longe, então é necessário valorizar quem está perto. Cuide de quem está perto de você, ame quem está perto de você, foi Deus que colocou. E se não foi, Deus vai levar embora. Ore sobre isso. Não se apegue porque a pessoa é boazinha. Diga a Deus quem tu queres do meu lado, quem tu queres caminhando comigo. Se tiver alguém que não foi o Senhor que mandou, que não foi o Senhor que colocou, tira da minha história e da minha vida. E eu vou falar para você, Deus faz.
aquilo que você ora. Deus ouve a nossa oração. No 11, fala sobre a nossa conduta, honrar ou envergonhar aquilo que professamos. Aquilo que você professa, a sua conduta, tem honrado ou tem envergonhado? E sabe o que é que você tem professado? A sua fé em Deus, a sua conduta tem honrado a Deus ou tem envergonhado a Deus? Vamos lá? No 12, fala sobre o sábio ver antes e o tolo aprender depois da dor. Ai, Senhor. Aí a gente vê quantas vezes a gente tem sido tolo, que aprende depois da dor, em vez de ver antes. Mas isso está ligado muito, quem sabe, ao nosso orgulho, à nossa soberba, de achar que sabemos todas as coisas, de não dar ouvidos ao Espírito Santo, que está direcionando. Ah, nada a ver, acho que é coisa da minha cabeça. Não, pare, ore. É o Senhor que está te direcionando. Coloca aqui, ó. A sabedoria bíblica envolve percepção espiritual. Ser sábio envolve você ter discernimento que vem do Senhor. No 13, volta a falar sobre responsabilidade financeira. Salomão deve ter visto muito isso, porque ele traz muito em Provérbios sobre ser fiador. Então, a Bíblia, presta atenção, não condena você a ajudar as pessoas, não é isso que está falando. Mas ela alerta contra assumir compromissos sem discernimento. Você não ora para ajudar. Nós aprendemos isso também. Por que a gente aprendeu isso? Porque a gente observou muitas coisas. Acredito que Salomão colocou isso pela observação também. Quando você tem desejo de ajudar alguém, ore e peça, Senhor, o Senhor me quer ajudando nesse caso, nesse lugar, porque por vezes nós vamos ajudar pessoas que Deus está alinhando a vida, e aí você entra lá e atrapalha o alinhamento do céu na vida dessa pessoa. Então, ao invés de você ajudar, que aparentemente parece uma ajuda, você está afundando essa pessoa cada vez mais. Então, antes de ajudar, ore. E antes de assumir um compromisso, tenha discernimento. Amor sem sabedoria gera consequências. Eu e meu marido temos um acordo de não ser fiador para ninguém. Mas, se for para ser fiador, como já fomos no aluguel de filhos aqui, a pergunta é: esse valor que eu estou assumindo como fiador pode entrar no meu orçamento mensal? Ah, pode. Então eu vou assumir. Você entendeu? Você assume ser fiador de 3.000 reais? Esse orçamento de 3.000 reais pode entrar no seu mensal? Pode. Então você pode ser fiador. Porque quando você assina, você não pode depois sair brigando. Ah, a pessoa não pagou, agora eu vou ter que pagar. Sim, é isso que significa ser fiador. É se o outro não pagar, tu paga. E a Bíblia diz para que seja tirada até a capa daquele que assumiu como fiador. Aquele que assumiu a dívida do outro, que tire dele até a capa. Ou seja, tire tudo mesmo, que ninguém mandou ele assumir um compromisso sem discernimento e sem sabedoria. Ok? Ficou claro para você que ser fiador é só se você pode assumir a dívida que você está sendo fiador? Se você não pode, não tem, não assuma. Seja sincero, eu não posso assumir, eu não posso ser fiador. Ah, tu tá dizendo que eu não vou pagar? Olha, não tô dizendo nada. Mas dificuldade vem para todos. E se vier para você, eu não posso assumir isso. Eu não tenho como. No 14 é uma continuidade, fala sobre a forma e a intenção de abençoar. E aí vem o que eu falei, ó. Quando levamos uma bênção, precisa ser no tempo adequado, com sensibilidade para que o impacto da atitude seja positiva e não negativa. E aí tem outros textos que falam sobre não precipitar a mão sobre a cabeça de outra pessoa, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para ficar bem claro nessa questão de bênção também. Vou dar um exemplo.
A bênção de um avô, de uma avó para com o neto, por exemplo, na hora em que os pais estão tendo atitude de conserto e correção. Às vezes o pai e a mãe estão colocar o filho em alguma correção. Aí chega o vô e a avó com amor de vô e vó e interrompe a correção do pai e da mãe. Diz, ah, imagina, deixa que eu faço, deixa que eu dou, deixa que eu pago, deixa que eu levo. Mas o pai e a mãe estão no momento de correção com essa criança. E o pai e a mãe chegam e atrapalham esse momento de correção. Boas intenções sem discernimento podem produzir um efeito contrário e manter para o resto da vida as pessoas na desgraça de suas vidas. Então, eu coloquei aqui, ore antes de abençoar. Deus precisa estar na frente disso também. Nós temos vivido isso muito no ministério, né? Tem chegado pedidos muito de ajudas e hoje nós temos uma pessoa amada, abençoada, chamada Grace, que ela vai, ela visita a família, ela vê a situação, vê o que está acontecendo e aí a gente não vai lá e só remedia. A gente vai lá e traz, né, a solução imediata também, porque às vezes é necessário, mas a gente analisa a situação para tentar levar uma solução prolongada, algo que resolva a vida da pessoa, não algo que só remedie e termine por ali. Então, ore antes. No 15:16, fala de uma mulher expressando sua opinião, mas de uma atitude com... Do 15 ao 16, muitos criticam. Aqui não fala de uma mulher que... Ah, a mulher então não pode expor a sua opinião. Não, não é sobre isso. Fala de uma atitude constante de disputa, reclamação e conflito. Por isso que fala que uma goteira desgasta uma casa pouco a pouco. Uma mulher assim é uma goteira na vida da sua família, do seu marido. Pá, 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 uma hora destrói. A contenda desgasta um relacionamento pouco a pouco. Lembra como a gente fala aqui? Ore mais. Tá, então vamos orar. Vamos orar. Em vez de criar contenda, vai orar. Aí traz sobre o óleo, né? Nessa parte traz sobre o óleo. O óleo é impossível de segurar com as mãos. Uma pessoa que não governa suas atitudes, ninguém consegue fazer isso por ela. Ninguém vai segurá-la. 17. O 17 traz a imagem de duas lâminas entrando em contato. E eu tenho anotado aqui na minha Bíblia há muito tempo que nós aprendemos por atrito. Você tem fugido dos atritos? Não vai aprender. Não é uma convivência só, mas é uma formação. Quando nós entendemos isso, torna-se uma formação. E como é maravilhoso, eu coloquei aqui observar que certas convivências vão melhorando dia a dia. Não porque elas são sempre agradáveis, não porque vive sempre naquela melação, não, mas sim porque ama, confronta, corrige. Então eu coloquei uma sequência, ó, ama, confronta, ama, corrige, ama, alinha. E aí esse relacionamento vai ficando cada vez mais consistente, porque sabe que ali há um amor verdadeiro, que não só passa a mão, mas corrige e confronta. 18. Fala sobre a perversidade que em algum momento vai te levar à queda. O perverso é igual àquele que vira completamente uma coisa de sua forma original. Não é alguém malvado só, mas é alguém que se desviou do caminho, torceu o que deveria ser reto, tem um interior virado para longe da sabedoria de Deus. Aquela pessoa que se virou contra a sabedoria de Deus. Então não tem mais o amor incondicional, não quer sarar a ferida, quer cutucar e mexer e fazer para trazer mais dor mesmo. Sobre isso fala esse versículo, sobre a maldade. E o 19 vai falar sobre o coração. Vamos ver aqui? Assim como a água reflete o rosto reflete o coração. Não é apenas emoções,
Em Lucas 6:45, Jesus fala que a boca expressa do que o coração está cheio. Sabe aquelas pessoas que vivem dizendo assim, ah, é só brincadeira, já é brincadeirinha. Presta atenção. Muitas das brincadeiras é porque a pessoa não tem coragem de fazer o confronto e falar, ela larga numa brincadeira. Então é melhor aquele que para e faz o confronto do que aquele que vive jogando as coisas na brincadeira. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Aí eu vi algo agora nessa última semana que disse assim, ah, a pessoa é desbocada, mas não liga, o coração dela é bom. Eu pensei, não. Se a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, o coração não é bom se a boca está só difamando, é desbocada, só fala palavrão. O que tem nesse coração? Sempre há um fundo de verdade em meio às brincadeiras. No 20, fala sobre o lugar que muitas pessoas são levadas, um lugar de escuridão e de morte, que nunca há saciedade, que sempre estão em busca de mais prazer, mais diversão, mais bens, mais fuga, mais distração. Nunca querem olhar para dentro de si mesmo, estão sempre fugindo de algo. Esses dias atendemos uma pessoa e aí eu fiz uma pergunta para ela. Por que ela tinha escolhido aquela profissão? Se ela sabia a verdade sobre a escolha da profissão que ela teve por um tempo. Aí deixamos ela pensar. Ela olhou para mim e disse, fuga? Eu disse, você está dizendo? Acho que foi fuga. Tem pessoas que fogem através de uma profissão. Você já se perguntou por que você está onde você está e fazendo o que você está fazendo? Insaciabilidade do desejo humano separado de Deus. É sobre isso que fala o versículo. Já esqueci onde que estamos. Deixa eu subir aqui. O 20. São pessoas insaciáveis por estarem separadas de Deus. E a destruição é aquilo que consome e destrói, assim como a morte nunca diz já basta. A Bíblia fala sobre o espírito de morte nunca se sentir saciado. Então aqui fala sobre um homem que nunca se sente saciado. Fala sobre os olhos. E os olhos no hebraico é sobre cobiça, desejo. O pecado entrou no homem quando o desejo dos olhos passou a governar acima da confiança em Deus. E aí agora estudando um pouquinho, né, sempre fala que Salomão teve 1000 mulheres, né, no seu harém. Porque Deus disse que no tempo de Salomão não seria um tempo de guerra, seria um tempo de paz. Presta atenção. Só que em vez de Salomão confiar que Deus daria esse tempo de paz, Salomão foi fazendo alianças. Cada aliança que ele fazia eram mulheres que eram trazidas. Nas alianças, ele fazia aliança através dos casamentos com as princesas dos países que ele se aliava. Confiou em Deus? Não, confiou nas suas alianças. Foi aí que Salomão começou a se perder. Só que esse já era um mal que estava em seu interior, ele precisava vigiar e ele foi alertado, assim como Davi. Mas alerta de Deus. Então o problema não é possuir coisas, mas quando as coisas nos possuem. Cuidado com o que os teus olhos desejam. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, 21. Muitas pessoas resistem a dificuldades, mas são reveladas pelo sucesso. Então tem pessoas que vivem fugindo das dificuldades, mas quando chega o sucesso, são reveladas. A aprovação externa pode revelar humildade ou orgulho escondido. Já estudamos sobre isso. 22. O 22 fala sobre... Estamos terminando. Deixa eu virar aqui. Estamos terminando. O 22 fala, ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Misericórdia. Quando eu li isso, eu disse, ai Senhor, ainda bem que estamos no tempo da graça e da misericórdia que vem do sangue de Cristo.
O grão era esmagado no pilão para separar a casca. Aqui Salomão explica que, mesmo sob pressão extrema, quando você coloca a casca da loucura, continua no tolo. Dor não transforma necessariamente o coração. Às vezes a dor transforma algumas atitudes, mas o interior pode ser que continue insensato e tolo, igual. Por isso precisa ser de dentro para fora. Pode até revelar o problema. Então, quando você pressiona extremamente o tolo, o insensato, pode até revelar o problema, mas só Deus pode gerar arrependimento verdadeiro. Então, precisa de qualquer forma orar muito. O 23 fala sobre o princípio da mordomia. Administrar de perto, acompanhando aquilo que Deus entrega. Então, o que Deus entrega precisa ser cuidado de perto. Os filhos são para nós uma escola sobre isso. Precisamos cuidá-los de perto. Então, os filhos não foi dado para a escola educar. Não foi dado para a igreja ensinar a palavra de Deus. Foi dado para você. Para você cuidar de perto. Os recursos não são para ser desperdiçados só porque tem, porque tal, então vai de qualquer jeito. Não, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Não é possuir, mas cuidar. E no 24, Salomão confronta a segurança nas riquezas. Será que ele podia falar disso, meus queridos? Ai, Salomão, Salomão. Vamos ler o 24? Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. E ele sabia, tinha isso na sua história. A coroa de Saul não passou para a sua descendência, mas passou para o Davi. Por quê? Porque Saul se afastou de Deus. Então Salomão confronta a falsa segurança nas riquezas. Não é porque tem que sempre vai ter. Presta atenção. Cuida, vigia, administre, seja um bom mordomo. Bens mudam, mercados mudam, posições mudam. A sabedoria bíblica não condena a prosperidade financeira, mas condena confiar nela como se ela fosse eterna. Por isso, vigie onde está a sua confiança. Ela precisa estar em Deus e não naquilo que você possui. E 25 fala sobre os princípios das estações. Tempo de plantar, esperar e colher. Isso aqui combate a ansiedade. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, meu querido e minha querida. Então mande a ansiedade embora e vá para o futuro só quando o Senhor te chamar. Deus trabalha por temporadas e às vezes você quer o fruto sem viver nenhuma etapa. Você quer viver o que o outro está vivendo sem viver as etapas que o outro viveu. Ou o processo que o outro viveu. Você quer pular estações. E aqui tem uma sabedoria muito tremenda. Quando se pula, por exemplo, ele coloca aqui, ó. Cuidado, quando se pula o inverno, há verões cheios de pragas. Quando você pula uma estação, a próxima pode estar cheia de pragas, que podem destruir tudo o que você tem. Então não pule estações. A administração fiel produz provisão. O que é bem cuidado gera provisão. Não é ganhar, é saber administrar. 27. O cuidado constante gera abundância para alcançar outros. A bênção bíblica tem propósito e não termina em você. A bênção que chega de Deus a você em todas as áreas, física, espiritual, emocional, financeira, é para que você alcance outros, ela não termina em você. Gênesis 12, 2, Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Então ele falou que ele seria pai de uma grande nação, seria muito abençoado, muito próximo, e depois o que? Então, sê tu uma bênção. Seja uma bênção disso que eu estou colocando sobre você.
Então, pare de esconder o que Deus tem colocado em você. Sê tu uma bênção que Deus não fez na sua vida para que fique oculto, escondido, guardado. Seria desperdício. E Deus odeia desperdício. O resumo desse capítulo tem 3 grandes áreas. Primeiro, humildade diante do tempo, ele não pertence a você. Maturidade nos relacionamentos e formação de caráter. E a pergunta principal do capítulo é: quem eu me torno? Essa frase é muito tremenda. Quem eu me torno quando Deus usa o tempo, as pessoas e as circunstâncias para revelar o meu interior, o meu coração? Quem eu me torno quando Deus usa o tempo, as pessoas e as circunstâncias para revelar o meu coração? Aleluia! Passamos 10 minutos, mas finalizamos para a glória de Deus. Depois você ouve aí com mais calma, permita o Espírito Santo ministrar através das perguntas que você vai receber e dessa pergunta que veio aqui no finalzinho hoje. Tá bom? Amém, meu querido e minha querida? Então vamos orar juntos? E eu vou convidar você para fazer uma oração comigo, onde você declara que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador. Sabe por quê? Se você não declarar com a sua boca e crer no seu coração, ninguém poderá fazer isso por você. E se você não fizer isso, você não recebe o presente que vem junto com isso, que é Espírito Santo. E sem ele, tudo que nós aprendemos hoje é impossível de realizar. Impossível de ser, impossível. É só através do Espírito Santo de Deus. Vamos orar então? Diga assim: Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero pedir perdão pelos meus pecados e quero declarar com a minha boca, crendo no meu coração, que Jesus Cristo é o meu Salvador. Mas também quero declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu dou toda a liberdade hoje ao Espírito Santo para entrar em mim e fazer tudo o que seja necessário para que eu volte a ser a essência de quem Deus me criou para ser, de quem Deus me criou para viver e para que eu possa permanecer em seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você que fez essa oração pela primeira vez nesse momento, nos chama no direct que a gente quer segurar na sua mão e caminhar contigo até a eternidade. Pai, em nome de Jesus, juntos aqui nós queremos te agradecer, Paizinho, pela tua bondade, graça, amor e todo o ensino que recebemos nessa manhã através da tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, a caminhar segundo os propósitos que Deus tem para nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ficar com os nossos pés no local que estamos até que Deus nos chame para viver o nosso futuro. Consagramos a Ti esse dia. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua proteção e dá-nos a Tua direção. Em nome de Jesus, e que sejamos uma bênção por onde quer que os nossos pés pisem e que o nome do Senhor seja reconhecido e glorificado. Em nome de Jesus, que haja a Tua bênção, Pai, sobre cada família aqui representada. Faça resplandecer sobre eles o Teu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no seu coração, meu querido e minha querida, e até segunda que vem com o capítulo 28, para a glória de Deus. Deus te abençoe.